Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta sexta-feira, dia 4 de fevereiro de 2022. Quero mandar um grande abraço ao Eduardo da Silva Gomes, que está fazendo aniversário hoje. O Eduardo é nosso amigo, é amigo aqui do canal e nos assiste todos os dias desde Nova York. Um feliz aniversário, Eduardo, muitas bênçãos neste dia. O Eduardo escreveu ontem dizendo que a situação está difícil, sim, mas é preciso ter Deus no coração. Que Deus te abençoe grandemente, querido amigo. Outras pessoas também têm escrito dizendo o seguinte: professor, eu moro em Portugal, um exemplo, e quero contribuir com o canal, mas não posso ser membro por conta do cartão de crédito, não sei o quê, mas gostaria de colaborar com o canal e não sei como. Bem, aqui está a resposta. É só vir na página inicial do canal Professor Belém e ao lado da minha foto de capa, essa belíssima foto, aliás, tem os links do PayPal, por exemplo. Clicando sobre o link, temos aqui a página do PayPal, doar para Alexandre Augusto Belém. Você pode fazer a sua doação em dólar se está no exterior. Voltando aqui para a capa inicial, tem também o link do Apoia-se. Se você quiser colaborar com o canal Professor Belém, pelo Apoia-se, clique também no linkzinho que está aí. Muito bem, eu darei a notícia do dia hoje, muito interessante, e logo após a notícia do dia falarei um pouco sobre o estudo de profecias que eu publicarei aqui nesse canal para os membros. Darei algumas explicações porque tem muita gente reclamando da minha iniciativa. Então, se você está interessado no assunto, no final do vídeo eu falo sobre isso. Bem, a notícia que mais salta aos olhos hoje foi o prejuízo que a besta fera Mark Zuckerberg tomou ontem. Segundo a Reuters, Zuckerberg perdeu 29 bilhões em patrimônio líquido ontem, quinta-feira, com as ações da plataforma Meta, marcando uma queda recorde em um único dia. A queda foi de 26%, as ações da Meta caíram 26%, apagando mais de 200 bilhões na maior perda de valor de mercado em um único dia para uma empresa americana. Isso reduziu o patrimônio líquido do fundador e CEO, a besta fera Mark Zuckerberg, para 85 bilhões, segundo a Forbes. O Zuckerberg ainda poderá pagar o aluguel do seu puxadinho, claro. Não é preciso que façamos vaquinhas para salvá-lo, mas isso pode indicar algo maior. Pode ser apenas a ponta do iceberg. Acontece que Mark Zuckerberg é um Golias, um gigante poderoso, com um armamento assustador. Enfim, é um homem que já não sabe mais o que são limites humanos. Não obstante, entrou numa luta com os pobrezinhos Davis, os caminhoneiros lá do Canadá. E isso talvez tenha contribuído um pouco para a queda da plataforma Meta. Talvez. Não estou aqui dizendo e afirmando que por conta da perseguição que o Facebook trava contra os caminhoneiros em greve no Canadá, as suas ações tenham despencado. Não é isso. Mas, se eventualmente houver uma relação, a queda de Zuckerberg começou, o caminho para baixo iniciou. E quando isso acontece, dificilmente ele é parado assim, sem mais nem menos. Esta notícia sobre a perseguição de Zuckerberg aos caminhoneiros está na política da Big League, que diz o seguinte: as plataformas de monopólio da Big Tech, Facebook e GoFundMe, miraram no comboio da liberdade de caminhoneiros canadenses à medida que o movimento decola e, presta atenção, cativa o mundo. Depois que o comboio pró-liberdade
o Freedom Convoy, arrecadou impressionantes 10 milhões de dólares na plataforma GoFundMe. Eles pausaram, a plataforma pausou. Pausou é um termo bastante eufemístico e até muito engraçado. Pausou as doações, restringindo a capacidade dos organizadores de arrecadar fundos, aguardando uma revisão se o movimento viola ou não os seus termos de serviços nebulosos. Aqui também outro eufemismo, aguardando decisões. Acontece que os caminhoneiros que tinham lá uma plataforma para arrecadar fundo foram eliminados das plataformas tanto do Facebook quanto o GoFundMe, sem direito à réplica, sem poder até mesmo perguntar o que aconteceu. E aí, aí o caso só na justiça para ter algum resultado favorável aos caminhoneiros. O Facebook, diz a reportagem, também atacou o Freedom Convoy, excluindo um grupo que estava ganhando força no Facebook, na esperança de replicar os esforços canadenses nos Estados Unidos, fazer com que os caminhoneiros americanos também aderissem ao Freedom Convoy. Abre aspas. Eles gostam de silenciar as pessoas que falam a verdade. Fecha aspas. Quem disse isso foi Jeremy Johnson, que criou o grupo no Facebook, o grupo Convoy to DC 2022 no Facebook, que foi arbitrariamente removido da plataforma. Isso pouco antes do tombo, da queda das ações da Meta. O Facebook usou um bode expiatório familiar, o movimento QAnon, para justificar a proibição do grupo organizador de caminhoneiros que se levanta para defender a sua liberdade. Um co-organizador do movimento de protesto, Brian Braze, disse ao aparecer a Fox e Friends na quarta-feira que a caracterização do movimento pelo Facebook é completamente absurda. Claro, Braze, nós compreendemos. Quem de nós aqui já não foi tesourado pela plataforma, não é mesmo? Pois é. A matéria segue dizendo que os seres humanos amantes da liberdade em todo o mundo estão se unindo atrás do Freedom Convoy. O governo de Trudeau está exigindo passaportes de vacina para caminhoneiros que transportam mercadorias para os Estados Unidos, apesar do fato de milhares de caminhoneiros canadenses permanecerem puro sangue, rejeitando a picadinha. Este protesto também destaca como os caminhoneiros fornecem mercadorias para pessoas comuns no continente norte-americano, que está sendo devastado pela escassez manipulada da cadeia de suprimentos, dizia a página do Freedom Convoy no Facebook. O comboio, que agora tem cerca de 50 mil caminhões e ocupa cerca de 45 milhas no espaço rodoviário, está programado para chegar à capital canadense Ottawa no sábado. Já o bilionário Elon Musk tuitou o seguinte: regra dos caminhoneiros canadenses. Uma revolta similar de caminhoneiros na Austrália foi proposta online há pouco tempo. O sucesso do protesto canadense, pergunta ele, levará a mais comboios da liberdade em outros lugares? Tcharanã! Esta é a grande preocupação de Golias na luta contra o pequenininho Davi. Os caminhoneiros hoje têm uma importância fundamental. E na medida em que percebem este poder que tem nas mãos, ou melhor, nas rodas, a coisa pode complicar muito para o poderoso Golias. Vejam, por exemplo, esta outra matéria publicada, essa no SGT Repórter, sobre a importância dos caminhoneiros. 150 caminhões de carne estão presos à fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, enquanto os caminhoneiros continuam protestando contra
o passaporte obrigatório. Os Estados Unidos, atenção, são os maiores importadores de carne bovina do Canadá. Dias após o Freedom Convoy protestar contra os mandatos de picadinha. Em Ottawa, a capital do país, os protestos estão se espalhando para as passagens de fronteira entre Canadá e Estados Unidos e aumentando as dores de cabeça logísticas. O SGT Repórter disse que a Bloomberg relatou que 150 caminhões carregados de carne bovina com destino aos Estados Unidos estão presos em um engarrafamento na fronteira de Coutts, Alberta, informou o Canadian Meat Council. Desde o fim de semana, um comboio de caminhoneiros diminuiu o tempo de processamento entre Alberta e Montana, ou seja, começou uma espécie de operação tartaruga. O tempo foi ficando cada vez menor para a passagem dos caminhoneiros, até que finalmente parou, estancou. Os caminhões estão parados com a carne que abasteceria o Nordeste norte-americano. A escassez de alimentos está prestes a ser atribuída não aos governantes, que estão latindo ordens e insistindo que seus escravos obedeçam, mas, diz o SGT Repórter, aos escravos desobedientes que simplesmente valorizam a liberdade sobre a obediência impensada. E termina perguntando: você pode ver onde tudo isso está indo? É uma boa pergunta. Bem, o fato é que isso está indo na direção que os mandatários, os donos do poder, não imaginavam. Vejam, por exemplo, esta outra informação, esta saída no Free Toll Project. Após uma enorme oscilação de 15 pontos percentuais no espaço de apenas 2 semanas e coincidindo com a revolta dos caminhoneiros, a maioria dos canadenses quer agora que todas as regras do Covidão terminem. A pesquisa aqui mostra que houve uma queda de 15 pontos percentuais em relação àqueles que acreditavam que sim, é preciso regras, passaporte e tal. 15% já desistiram de lutar pela tirania, em favor da tirania que nos salvará a vida. Uma pesquisa conduzida pelo Instituto Angus descobriu que 54% dos canadenses concordam que é a hora de acabar com as restrições, com a categoria de respostas concordo totalmente, subindo 11 pontos percentuais em apenas 15 dias, etc, etc, etc. Bom, o que evidencia, claro, a força dos caminhoneiros. Mas o mais irônico desta notícia é a seguinte: tem gente dizendo que basta colocar aquele óculos virtual 3D, sabe-se lá o quê, do Mark Zuckerberg, entrar na plataforma Meta e esperar o caminhão de carne, de hambúrguer, de salada, de feijão, de arroz chegar, não é mesmo? Pois é, talvez seja por isso que a Meta de Zuckerberg não emplacará. Ironias à parte, o fato é que o Freedom Convoy nos oferece a oportunidade de uma profunda reflexão bíblica. Por exemplo, quando Deus quis criar para ele uma família na terra, não escolheu gente do mais puro sangue ou da mais estonteante beleza. Escolheu um senhor de muita idade, com 100 anos, e uma senhora de 90 anos. Assim, quando quis convencer o seu povo, através do discurso de um representante seu, contra a tirania e opressão do Egito, escolheu um gago sem nenhum poder de oratória, como era o caso de Moisés.
quando quis derrotar um poderoso exército simbolizado pelo ainda mais poderoso gigante Davi, o gigante Golias escolheu um garoto de nome Davi, de 12 aninhos apenas, e colocou o seu próprio filho no ventre de uma humilde menina de Israel, e não de uma princesa de Sabá, por exemplo. É assim que a banda toca. Os caminhoneiros, que, tomados particularmente, são apenas formiguinhas insignificantes, quando se unem, podem derrubar o sistema inteiro. Já imaginaram o que aconteceria se os caminhoneiros do mundo todo resolvessem aderir ao Freedom Convoy, cruzarem os braços e simplesmente deixar de transportar as mercadorias? O sistema todo cai. Quem diria, um simples caminhoneiro particularmente não significa nada, mas unido com outros caminhoneiros da terra, pode derrotar o poderoso, o intransponível muro de Babilônia. Pode fazê-lo romper, melhor dizendo. Quem diria, não é mesmo? Pois é, mas repito, é assim que a banda toca. Só que para entender como a banda toca, é preciso uma visão escatológica, no mínimo. Por isso, eu estou começarei esse curso Estudos de Profecia. Começarei agora no domingo. Só que surgiu um problema. O curso será para membros do canal, mas o canal tem muitos colaboradores que não são membros, colaboram através do PayPal, ou do Apoia-se, ou do Pix, por exemplo, e querem fazer o curso. Então eu publicarei esse curso no Patreon. Assim que eu publicar aqui o primeiro vídeo no domingo, logo em seguida, provavelmente na segunda-feira, já colocarei o mesmo vídeo no Patreon. E assim farei todas as vezes que postar um vídeo desse estudo de profecias para membros. Para membros aqui no YouTube e no Patreon para quem quiser acessar o conteúdo sem ser membro do canal. Era essa informação que eu tinha que dar aos amigos. Por enquanto é isso. Deus salve o pequeno Davi. Até depois.